Pessoal, voltando aqui no nosso querido Krenak, a gente viu na primeira aula sobre essas diferentes visões que nós temos sobre o planeta Terra. Então ele destacou, claro, que a mais vigente, a mais presente, é essa visão utilitarista do planeta, onde então os recursos naturais eles devem ser explorados, os recursos naturais eles não é que devem, né, eles precisam ser explorados para alimentar a máquina do consumo. E que isso já está mais do que claro que gera desastres, gera desigualdades, geram uma série de questões que nós observamos cotidianamente, inclusive. Mas ao mesmo tempo, ele também começa a falar sobre a visão dos povos originários, que obviamente não é exclusiva dos povos originários brasileiros, mas ele, como um representante indígena, ele está partindo, obviamente, do local de fala dele, vamos colocar assim. Então, agora nessa segunda parte, eu vou trazer ali o que o Krenak ele coloca como uma necessidade que nós temos, que é de reconhecer a riqueza das subjetividades. E o que ele quer dizer com essas subjetividades? Vejam, o discurso que se estabelece no antropoceno, principalmente ali a partir do século XIX em diante, é um discurso muito objetivo, é o discurso, vamos colocar assim, duro da ciência. Só que esse discurso da ciência, ele leva a essa visão utilitarista, como eu falei. Então, olha, os recursos eles estão aqui, esses recursos eles devem ser utilizados. Obviamente que daí entra nesse ponto a própria ideia do capitalismo, porque então o recurso ele deve ser utilizado, mas ele deve ser utilizado como um objetivo de maximizar a lucratividade e, como reflexo, isso acaba ocasionando, como a gente já falou também na primeira aula, uma sociedade não de cidadãos, mas sim de consumidores. Então vejam, é uma questão muito objetiva, de fato. Como eu falei, é uma ciência dura, é uma ciência precisa, que daí se junta, né, a um sistema econômico, se junta a uma série de outras coisas. Então por isso que ele fala, olha, nós precisamos dar uma olhada e reconhecer o quão ricas são as subjetividades. E, consequentemente, nós temos que ter, né, a consciência de que nós estamos presentes no mundo. Vejam só que visão interessante. Olha, nós estamos presentes nesse mundo e não podemos reduzir a experiência desse mundo somente ao consumo. E até percebam, né, gente, agora ampliando um pouco então, a gente não precisa pensar só no consumo de produtos, de eletrônicos, né, do que quer que seja. Nós temos que pensar na própria ideia de que muitas vezes a própria experiência, por exemplo, quando você vai viajar para algum lugar, também se torna um produto, também é algo que você consome. Nós consumimos experiências, nós consumimos histórias, mas nós não as construímos, né? Então, isso que ele está falando também como objetividade, embora ele não entre nessa discussão do turismo como um todo, isso é uma coisa que eu estou trazendo, né? Então ele fala assim, olha, nós deveríamos perceber que a verdadeira humanidade não é aquela que o branco europeu vem trazer, não é essa ideia do consumo, não é essa ideia da uniformização cultural, porque o consumo é uma forma também de uniformização cultural, nós temos que pensar nisso. Mas ele vai dizer assim, olha, a humanidade ela está presente realmente na diversidade. E que tipo de diversidade? Na forma que a humanidade se expressa, na forma que a humanidade busca, ou os grupos humanos, melhor dizendo, buscam de viver de forma plena e também conectada. Conectada tanto nós mesmos uns com os outros, mas também com o ambiente que nos rodeia. Nós temos que entender, o Krenak vai dizer, que existem diferentes formas de lidar com o meio ambiente, muito além dessa visão utilitarista, tecnicista, exploratória. E ele vai dizer que então reconhecer e valorizar essas múltiplas existências, essas múltiplas visões, é algo assim essencial, né, para que a gente enfrente esses desafios, tanto do presente como os desafios que ainda estão por vir, obviamente, porque nós sabemos, né, que se a coisa continua do jeito que está, o planeta ele vai entrar em sério colapso, como nós já percebemos em questões como o aquecimento global e assim por diante. Por isso que ele vai dizer que nós temos que superar essa visão eurocêntrica de mundo, superar essa visão utilitarista do mundo, até porque essa visão, historicamente, o que ela fez? Ela legitimou a colonização e a exploração. Vamos lembrar que é exatamente por conta desse discurso que se justificou a colonização da América, a colonização do continente africano, a colonização
de povos e regiões também do Oriente. Nós precisamos, novamente, superar isso tudo, mas para ele a superação só pode vir de um lugar, do diálogo entre as culturas, do respeito mútuo entre as culturas e as diferentes formas de se viver, as diferentes formas de se construir os conhecimentos e assim por diante. Daí ele fala que, por exemplo, nas comunidades quilombolas, nas comunidades indígenas e outras culturas marginalizadas, como ele mesmo coloca, ali existem bons exemplos para a própria humanidade como um todo, uma humanidade mais inclusiva, mais plural. E ele vai dizer assim, ó, que essa visão desses povos e que pode colaborar, né, com uma nova forma de enxergar o mundo, vem a partir do quê? Vem a partir do reconhecimento da importância de cada indivíduo. Porque exatamente na ideia do capitalismo, o que acontece? Nós temos uma massificação cultural, nós temos uma massificação do consumo. Olha, se você não é um consumidor, você não é bem-vindo nesse sistema, esse sistema não é para você, você tem que consumir. Mas então você tem que ver que às vezes tem indivíduos e grupos que não querem ser consumidores, eles não querem consumir às custas da exaustão do planeta. Ele vai dizer que é exatamente a partir da visão de cada indivíduo é que nós podemos fazer o quê? Valorizar a diversidade, valorizar a justiça, valorizar a própria ideia de sustentabilidade também. E que, inclusive, nós precisamos fazer o quê? Reavaliar as nossas instituições, as nossas práticas, as nossas relações. Ele vai dizer que só a partir dessa reavaliação é que nós podemos começar a imaginar a construção de uma sociedade, né? E essa sociedade que nós precisamos começar a pensar, ela sim não apenas vai sobreviver no planeta, porque o que está em jogo, o que está em discussão é a própria ideia de sobrevivência, mas ele vai dizer assim, nós podemos mais do que sobreviver, nós podemos até mesmo prosperar, respeitando os limites do planeta Terra, criticando, e aqui, claro, obviamente ele está criticando toda essa ideia do consumismo, da industrialização desenfreada. E claro que ele salienta também, né, que para essa construção, o que é fundamental? Fundamental é reconhecer o respeito pela vida. Não apenas a vida humana, a vida em todas as suas formas. Nós temos que sempre lembrar do panorama do qual ele está partindo, do qual ele está falando, que é o panorama dos povos originários. Aquilo que eu falei para vocês, olha, para o indígena, para o povo originário, para os povos originários, a natureza ela é a nossa irmã, a onça é a irmã, o rio é o tio, né? Essa coisa toda. Então também são formas de vida que elas precisam ser respeitadas como se fossem da nossa família. Só que ele vai dizer que tem um desafio nisso tudo, né? E qual que é o desafio? É integrar essas diferentes visões. Você tem que pegar essas visões e buscar uma integração para elas, buscando fortalecer, obviamente, a nossa conexão com a Terra, com o planeta Terra, a nossa conexão com os demais, e não buscar perpetuar, né, as divisões, as desigualdades, e aí são as divisões, claro, entre países, entre etnias, entre grupos sociais, e a própria desigualdade social como um todo. Ele traz uma resposta para essa questão, inclusive, né? Qual que é a resposta para esse desafio que ele propõe? É reconhecer que nós somos, sim, uma única humanidade. Quanto a isso, tranquilo. Realmente, nós somos uma única humanidade. Mas é uma humanidade diversa. É uma humanidade que tem diversidade. E a riqueza dessa humanidade é justamente essas diferenças. Onde um pode construir com o outro, onde um pode crescer com o outro. Então ele diz que nós temos que, novamente, né, superar essa ideia de uma humanidade homogênea, de uma humanidade toda igualzinha, que hoje é igualada, essa equalização é buscada muito pela ideia do consumo, então nós temos que superar essa ideia do consumo. Ele vai dizer que, claro, isso é muito desafiador, de fato, né? E realmente é muito desafiador, mas ao mesmo tempo que é desafiador, é essencial. É essencial por quê? Para garantir que a gente continue vivendo aqui no planeta, para garantir que a gente possa ter um futuro compartilhado, né? E assim por diante. Ele vai dizer, inclusive, que esse é o grande chamado do nosso tempo, né? Esse é o grande objetivo do nosso tempo. Não só reconhecer a diversidade, mas também celebrar a diversidade. Celebrar a diversidade da vida humana, da vida não humana também, né? Da natureza como um todo. E que esse reconhecimento dessa diversidade é a base, ele vai dizer, para uma comunidade global. De fato, nós podemos viver globalmente se nós respeitarmos
as diversidades. Ele vai dizer que, claro, obviamente esse caminho ele é longo, esse caminho ele é complexo, ele em momento algum ele está dizendo que isso é fácil, né? Porque obviamente isso não é. Então ele também não é um ingênuo, mas ao mesmo tempo ele vai dizer que, ao mesmo tempo que a gente sabe que é difícil, que é longo, mas isso também tem que ser um objeto de esperança, um objeto de inspiração para todos, né? Ó, é como nós termos a ideia de um horizonte, né? Qual é o nosso horizonte? O horizonte deveria ser esse reconhecimento da diversidade e assim por diante. Aí o Krenak, ele entra numa outra parte do texto, né? Quando ele começa a falar um pouco mais sobre essa questão ou essas visões culturais diferenciadas. Porque ele vai falar assim, olha, a relação que nós mantemos com o mundo, ela é muito marcada definitivamente por nossas próprias percepções, por nossas crenças culturais, né, como um todo. Então ele fala assim, olha, quando nós indígenas afirmamos que um rio é sagrado, por exemplo, né, isso às vezes é visto como uma fantasia ou até mesmo folclore, né? A gente fala muito, principalmente um pouco mais antigamente, assim, e acho que talvez ainda se fale, na escola a gente estudava o folclore indígena, ou até mesmo de uma forma, quando querem deixar um pouco mais bonito, né, a mitologia indígena, vamos colocar assim. Mas então ele fala assim, olha, pra gente o rio é sagrado, né, o rio, ele fala assim, é nosso tio, é nosso irmão. Ele vai dizer, e as pessoas olham isso como se fosse estranho, né? Ou até mesmo quando o indígena ele observa sinais da natureza. Então ele fala assim, olha, a montanha anuncia a chuva. Ele vai dizer assim que isso é descartado porque a montanha não fala, e obviamente que a montanha não fala, mas é uma metáfora. Só que ele fala assim, a cultura ocidental, essa cultura europeia, ela despersonalizou a natureza. Ela tirou a personalidade da natureza que os povos originários tinham, de enxergar os elementos, né, do planeta Terra como pessoas próximas muitas vezes, né? Então, quando a natureza ela é despersonalizada, o que acontece? Rios, montanhas, eles são vistos como recursos, né? Ou até mesmo resíduos de uma atividade industrial. E isso mostra muito da desconexão do ser humano com o meio ambiente. E, inclusive, é o meio ambiente que sustenta o ser humano. Porque, afinal de contas, a natureza, o ecossistema, ele viveria perfeitamente bem e equilibrado sem a interação humana. Como ele viveu por bilhões de anos, da formação do nosso planeta até o surgimento, de fato, da humanidade, o planeta ele sempre funcionou de forma muito equilibrada. E aí vocês estudam até mais, sabem mais do que eu, vocês que estudam isso aí na biologia, como é o funcionamento de um ecossistema. Então, na verdade, acaba que o ser humano precisa mais do meio ambiente do que o meio ambiente precisa do ser humano. E dele vai falar que essa desconexão, esse distanciamento, não é só uma percepção que ele tem, né? Não é só uma coisa assim que eu acho que é assim, mas mostra muito da divisão entre mundos ou entre visões de grupos humanos que num determinado momento, inclusive, compartilharam origens comuns. Ele vai dizer, olha, no início o ser humano, toda a humanidade tinha essa visão exatamente de pertencer à natureza, aquela coisa toda, mas aí com o desenvolvimento da racionalidade, com o desenvolvimento científico, o Krenak ele me lembra muito aqui, de fato, a escola de Frankfurt nisso tudo, né? Ele fala assim, olha, né, essa visão científica ela foi separando a humanidade. De um lado, nós temos povos, nós temos grupos que dependem diretamente de rios para sobreviver, e não somente grupos indígenas, né? Isso que é importante dizer. Então, olha, existem, né, diversos grupos e povos que precisam dos rios, os rios são vitais para a sua sobrevivência, para a sua existência, mas do outro lado, nós temos sociedades que consomem os recursos do rio das mais variadas formas, né, sem reconhecer a sacralidade do rio, sem reconhecer como o rio pode ser sagrado, ou pelo menos extremamente importante. E dele vai dizer que esse afastamento desses grupos, dessas visões, mostram a própria questão da condição humana, que é muito condicionada por uma visão muito fechadinha de existência, que é muito pragmática, né, muito utilitarista, como eu já falei. Aí ele entra numa parte um pouco mais poética, vamos dizer assim, mas de forma alguma eu estou falando isso como uma forma de diminuição, mas ele fala assim, olha, se perde até mesmo a própria prática de sonhar, né? Porque ele vai dizer, olha, para muitas culturas, o sonho não é só um fenômeno
abstrato, não é só algo que nós passamos, né? Mas ele vai dizer assim, é até mesmo uma disciplina espiritual, de orientação, né? É essa ideia da transcendência, essa ideia do sonho como um todo. Daí ele fala assim, ó, que o sonho não serve para renunciar à realidade, né? O sonho não no sentido de quando a gente dorme e sonha, né, gente? Mas assim, sonhar com a ideia de um futuro, sonhar com a natureza, não é renunciar à realidade. Sonhar não é ser irreal. Mas ele vai dizer assim, é um veículo, o sonho é uma forma de nós explorarmos outros caminhos. E até mesmo receber orientações de escolhas que nós temos que fazer no dia a dia. E ele vai dizer que daí o sonho é necessário, inclusive, para revelar uma cosmovisão, para revelar uma visão majoritária de valores que fazem a interconexão entre todos os aspectos da vida. Né? Ele vai dizer assim, olha, é necessário sonhar, porque ele fala assim, ó, que quando a gente sonha, a gente transcende a racionalidade. Essa racionalidade que é dura, que é objetiva, que é pragmática. Por isso que ele fala lá no começo do texto sobre a ideia da subjetividade. Para ele, a subjetividade ela está no sonho. É entender a natureza, entender as relações de uma forma menos pragmática, mais maleável, vamos colocar dessa forma. Porque ele vai dizer que no antropoceno, nesses séculos 19, 20 e agora início do 21, criou-se uma ideia muito fixa, muito fechada de humanidade e de natureza. Só que ele vai dizer que essa construção, essa fixação, essa ideia tão fechadinha, é o resultado de séculos de uma construção imaginária coletiva. Porque daí a gente vai colocando camada sobre camada de desejos e de visões que foram herdadas. Isso não é natural do ser humano se relacionar com a natureza dessa forma. Isso é uma construção. Tanto que ele fala que exatamente essa construção que é herdada, esse apego a essa ideia fechada, gera uma resistência à mudança. Nós olhamos assim, não, isso é absurdo, a gente não pode fazer assim, a gente não consegue fazer assim, e nem mesmo queremos conhecer outras formas de existir no planeta. Tanto que ele até fala depois, né, que as culturas antigas, elas têm até mesmo uma relação maternal com o planeta, né? O planeta Terra é a nossa mãe, ela que nos dá o sustento, ela que nos dá o alimento, ela que nos educa, inclusive. Só que daí essa visão maternal, ela bate de frente com o quê? Com a visão da exploração, com a visão do domínio. Tanto que exatamente essa visão da exploração ou do domínio contribuiu demais para a divisão global do planeta, no sentido de guerras mesmo. Né? Quando nós vemos a Guerra Fria, por exemplo, né? Tinha tudo a ver com o domínio de recursos, domínios econômicos. Inclusive a Guerra Fria, a gente chegou muito perto, né? Vamos dizer assim, destruir o mundo inteiro com a possibilidade de um conflito nuclear, aquela coisa toda. Tanto que ele diz que essa ideia do fim do mundo não é algo só agora dos anos 2010, 2020. Não, essa ideia já é mais antiga, a ideia de que o mundo pode acabar a qualquer momento. Só que ele diz que daí essa resposta, ele diz que a resposta para esse fim do mundo não pode ser o medo. A gente não precisa ter medo disso. Ele usa a expressão assim, ó, nós devemos buscar um paraquedas. Né? Ele diz assim, porque as quedas elas são inevitáveis. Nós vamos cair, a humanidade está caindo, inclusive, mas então nós devemos buscar um paraquedas que suavize isso tudo. E qual que seria esse paraquedas? Né? Tentar transcender a ideia da técnica, ou seja, essa visão fechada, essa visão pragmática. Nós temos que transcender essa ideia da técnica, nós temos que transcender a ideia pura e simples da mercadoria e do consumo. E aí nós temos que redirecionar a nossa atenção para quê? Para o prazer, para fruir, né, a terra, mas não de forma exploratória, e sim de forma harmoniosa. Entender que vivemos num lugar belo, num lugar que merece respeito, porque ele vai dizer que a própria ciência ela vai ser cooptada pelo mercado, ela vai ser cooptada pelo capitalismo como um todo. Né? Hoje os grandes desenvolvimentos científicos eles estão focados no quê? Estão focados na produtividade, estão focados no lucro, estão focados, claro, em cada vez ganhar mais dinheiro. Então ele vai dizer que a própria técnica ela está viciada porque ela foi sequestrada. E por isso que ela deve ser transcendida dentro desse modelo. Por isso que ele volta, mais uma vez, já finalizando quase o texto, né? Que é mais do que nunca necessário a ideia do sonho. Sonhar com um outro mundo, sonhar com uma outra terra mais respeitosa, de maior convivência, mais harmoniosa.
buscando novas relações com a natureza, mas não só com a natureza, mas mesmo nós, seres humanos, uns com os outros, dentro dessa diversidade cultural que nós temos, dentro dessa diversidade filosófica que nós temos. E quando ele diz que quando a gente reordenar a visão com a natureza, a gente vai reordenar a nossa própria visão humana também. E novamente ele fala que isso não é só de agora, né? Isso não é só do século XX. Ele usa um outro exemplo das navegações, né? No século XV, século XVI em diante, porque ele vai dizer que o contato, quando mundos diferentes, quando culturas diferentes se encontraram, levaram também a desaparições, levaram a sumiços de povos e de culturas, né? Ele fala assim, para muitos povos, o fim do mundo ocorreu no século XVI. Quando nós pensamos, por exemplo, nos incas, nos astecas, em vários povos originários aqui também da América Portuguesa, quantos e quantos povos não foram extintos, quantos e quantos mundos já não acabaram, porque o mundo não é só o mundo físico, é o mundo cultural, é o mundo totalmente integrado. Então ele fala assim, ó, isso já esses eventos que ocorreram no século XVI e XVII, já é um lembrete do que nós fizemos. E nós precisamos lembrar disso, né? Nós temos que reconhecer esses problemas. E a partir disso, né, dessa aprendizagem com o passado, é que nós precisamos construir o sonho de um novo mundo, mas de um novo mundo que mais coeso, mais pacífico, mais respeitoso e mais harmonioso. Por isso que ele fala que fechando, né, a obra, ele fala que essa reflexão sobre o antropoceno não deve causar desespero. Porque o que a gente vê muito na mídia, né? A gente vê muito desespero, a gente vê muito medo, agora principalmente com essas escaladas todas desses conflitos que nós estamos observando. Quando o Krenak escreveu o livro, o mundo nem estava tão empolvoroso assim por conta de guerra, mas então a gente observa ainda, junto com a questão ambiental, com a questão global, a questão das guerras e assim por diante. Ele fala assim, então, mas a gente não pode se desesperar. Nós temos que construir o sonho e reimaginar a nossa existência em harmonia com a Terra. Ele vai dizer que reimaginando isso é que nós podemos construir os nossos próprios paraquedas. Respeitando o indivíduo, mas respeitando também as diversidades de culturas dos diferentes grupos. Queridos, sobre esse livro, assim, pra gente dar uma fechada, né? Eu, sinceramente, eu não vejo grandes dificuldades para ele. Ele é um texto muito fácil, muito simples, um ponto ou outro ali, né, que às vezes é necessário aprofundar, pensar bastante, tá, gente, nessa relação principalmente da ciência com a questão do capitalismo, a questão do abuso, do uso de recursos também. Tem bastante coisinha para perguntar, mas realmente eu não acredito que esse texto vá oferecer grandes dificuldades, tá bom? Um grande abraço para vocês e até as próximas aulas.